Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer a instalação do System Center Virtual Machine Manager 2012. Vai ser bem interessante. E essa máquina aqui, ela é recém-instalada. O vídeo anterior a ela é o vídeo onde eu instalo o Hyper-V. O Hyper-V está aqui, a máquina virtual está em execução nessa máquina. Eu ia até fazer a instalação do System Center Virtual Machine Manager nessa máquina virtual, por se tratar de laboratório e tudo mais. Porém, eu mudei de ideia. Eu vou instalar na minha máquina física. Ela vai ter apenas essa função. E aqui no ISO, eu já tenho então o SQL. Cadê o SQL? Está aqui. E eu também tenho o System Center aqui. Então, vamos começar fazendo a instalação do SQL. Vou aqui executar o setup. Eu não vou utilizar uma conta específica para o SQL, uma conta de serviço para a gente carregar o SQL, mas é uma boa prática em ambiente de produção que você tenha criado previamente contas de serviço para execução do SQL, principalmente para o caso de você querer usar recursos adicionais, recursos de alta disponibilidade. Vou clicar aqui em Installation, vou fazer a instalação do meu SQL Standalone. Como essa máquina vai ficar aqui isolada, eu não preciso de configurações adicionais. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo que os anteriores, afinal de contas eu vou instalar o SQL, alguns recursos e ainda o Virtual Machine Manager. Vou dar um OK aqui, ele já passou. Deu tudo certinho. Vamos iniciar o processo de instalação daqui a pouquinho. Ok, vou dar um Next, essa aqui é a chave padrão já do produto. Eu aceito os termos de licença, não vou marcar para enviar dados para a Microsoft. Ele vai fazer download de 2 updates. Dá um Next. Terminou de fazer a instalação, ele já está carregando aqui o assistente. Mas foi, ó. Verificando então. Esse meu computador é um computador de domínio, então ele traz um warning. Tá? Eu não devo instalar o SQL em controlador de domínio. Afinal de contas, controlador de domínio é para ser só controlador de domínio. Esse meu caso aqui é diferente, é para demonstração, então eu vou dar um Next. E eu vou instalar o SQL e algumas features. O que eu preciso aqui? Eu preciso do Database Engine, basicamente, e das ferramentas de gerenciamento. Ok? Então marquei aqui o Database Engine e marquei aqui também Management Tools, Basic Management Tools Complete. Ok, vou dar um Next. Eu vou clicar em Next. E aqui eu vou usar a instância padrão. Não precisamos criar nenhuma instância específica. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link onde você pode verificar as versões do SQL que são permitidas para o Virtual Machine Manager, quantidade mínima de memória que eles precisam ter e algumas informações. Por exemplo, se você for trabalhar com mais de 150 máquinas e tudo mais. Ok, aqui é o espaço em disco, vou clicar em Next. Nas configurações do meu servidor, eu não tenho uma conta específica para a gente poder fazer a execução. Eu vou deixar o default. Não precisamos fazer definição de collection aqui. Tá? Não é um requerimento para o Virtual Machine Manager. Aqui eu vou deixar o Windows Authentication, mas eu vou colocar também o administrador local, tá? Para poder fazer o gerenciamento. Vamos clicar em Next. Erro Reporting eu não vou marcar para enviar nada para a Microsoft em caso de erro. Aqui ele vai verificar os detalhes, se passa nos requisitos para fazer a instalação. E ele está pronto agora para fazer a instalação do SQL Server
para o System Center Virtual Machine Manager. É bem simples. Só clicar em Next agora e esperar fazer a instalação. E agora realmente é bem demoradinho. Eu vou dar um pause no vídeo e a gente volta com o SQL pronto para começar a fazer a instalação dos outros recursos, ok? Bom, terminou então a instalação do SQL. Eu vou aqui agora então dar um close. Nós já temos o SQL pronto. Depois de instalado o SQL, nós temos que fazer uma configuração importante com relação ao máximo de memória. Então, eu vou abrir aqui o SQL Management Studio. E nós vamos definir que para até 150 máquinas, nós podemos alcançar o limite de até 2 GB de memória. Então, eu vou fazer conexão ao nosso servidor. Lado direito aqui em cima do servidor e vamos nas propriedades. E aqui do lado esquerdo nós temos a memória. Então, nas opções aqui ele vai de 0 até o valor máximo que existe. Então a gente vai limitar ele a 2048. Lembrando que isso é uma configuração para ambiente pequeno. Dou aqui um OK. E pronto. Já configuramos o SQL da maneira para suportar até 150 máquinas aí no System Center Virtual Machine Manager, como hosts, tá? De hosts, não é de máquina virtual. Ok. E agora o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer a instalação do ADK. Vamos fazer a instalação então do ADK, que é o Windows Assessment Deployment Kit. E eu já tenho ele copiado aqui na minha máquina no D2 pontos. No E2 pontos, onde eu tenho o ISO. Na realidade não é ISO. Você encontra o local de download do ADK na descrição do vídeo. Eu vou aqui fazer a execução. É o ADK 8.1. Clicar em Run. A instalação é super simples do ADK, então eu vou clicar em Next. Vou deixar No programa de aperfeiçoamento do programa. Aqui é o termo de licenciamento. Vou clicar em Accept. E não precisamos instalar tudo. Para o System Center Virtual Machine Manager, nós precisamos do Deployment Tools e do Windows Pre-Installation Environment, Windows PE. Apenas isso. Depois basta clicar em Install e aguardar a instalação, que ela é bem rapidinha também. Independente disso, eu vou dar um pause, aguardar o término da instalação para que a gente possa continuar. Finalizou então a instalação do Windows Assessment Deploy Kit, bem simples. Depois da instalação dele, a gente pode iniciar a instalação do System Center Virtual Machine Manager. Então eu vou aqui carregar o Virtual Machine Manager, cliquei em Mount. Então eu tenho mais um DVD aqui, que agora é o DVD do Virtual Machine Manager. Porém, antes, eu vou abrir aqui o Active Directory. Users and Computers. E eu vou criar uma conta, que vai ser a conta que eu vou utilizar como serviço do Virtual Machine Manager. Uma unidade organizacional. Vou chamar de System Center Virtual Machine Manager. E aqui dentro eu vou criar uma conta, um usuário. Eu vou chamar esse usuário, eu vou usar a nomenclatura com underline System Center Virtual Machine Manager. E essa conta eu vou utilizar como serviço. Fornecer uma senha padrão. A senha o usuário não pode mudar e ela nunca expira. Clico em Next e clico em Finish. Vamos nas propriedades, Member of, e vamos adicionar o grupo Administrator.
no OK. Beleza, já tenho a minha conta. Então agora eu vou rodar o assistente de instalação do Virtual Machine Manager, que é bem simples também. Bom, eu vou selecionar então VMM Management Server e ele já marca aqui que vai instalar também o console. O console eu posso instalar numa máquina para me conectar ao VMM Server, que é o servidor de gerenciamento, e fazer todo o gerenciamento aí do VMM, tá? O console pode ser instalado separadamente. Vou clicar em Next. Aqui eu vou colocar o nome do usuário, no caso aqui eu, Daniel Donda, organização MCS Solution, e eu vou agora colocar o número de série. Eu não sei qual que é a regra, por isso que eu deixei desse jeito. Depois, bom, eu concordo com o termo de licenciamento, Next. Não vou participar aqui, essa minha máquina está isolada, não posso ajudar nesse momento a melhoria do produto. E sim, eu quero usar o Windows Update para verificar updates relacionados ao Microsoft System Center Virtual Machine Manager R2. Aqui é o padrão local de instalação. Eu tenho bastante espaço no meu C2 pontos, eu vou deixar ele instalado aqui. Ele usa um banco de dados também do SQL. Eu tenho um pending restart aqui na minha máquina, então ele traz esse warning para mim. Eu ainda consigo seguir em frente, tá? Então não vai ter nenhum problema, significa que ele passou nos pré-requisitos, com exceção que tem aqui marcado para reiniciar o meu sistema. Eu vou dar um Next. Database Configuration. Bom, eu vou usar o próprio servidor, já que eu tenho o SQL instalado nessa máquina, e eu vou deixar que ele crie esse banco de dados Virtual Machine Manager DB, um novo banco de dados. Não preciso fornecer uma credencial específica, porque está instalado nessa mesma máquina, então ele consegue fazer a instalação. E agora é interessante, configurar Service Account e Distribution Key Management. Eu não vou fazer a configuração do Distribution Key Manager, mas é interessante isso aqui quando você tem um ambiente de alta disponibilidade de VMM, você tem vários VMMs, então ele vai conseguir criptografar as informações de acesso, né, utilizando o Active Directory. Aqui ele vai deixar localmente. Agora, a conta de domínio que eu criei, MCSE Solution, eu vou utilizar underline System Center Virtual Machine Manager e a senha secreta que eu forneci. Clique em Next. Essas são as portas de comunicação padrão. É interessante você anotar essas informações quando estiver trabalhando num ambiente de produção, afinal de contas pode ter firewall no meio do caminho e você deve passar essas informações para as pessoas responsáveis que possam abrir as portas para a comunicação com o Management Server. Clico em Next. Bom, aqui eu não vou deixar ele criar library, que é a biblioteca onde ele vai armazenar as ISO, máquinas virtuais e outros recursos, no C2 pontos. Eu vou selecionar aqui a unidade E, que é uma unidade que eu tenho com mais espaço. Vou até criar uma pasta aqui e vou chamar essa pasta de MSSCVMM Library. Igualzinho. Ok? Clico em Next. E pronto, eu fiz todas as seleções necessárias para completar a instalação do System Center Virtual Machine Manager. Clico em Install e vamos aguardar o término da instalação. Até que é bem mais simples do que você imaginava, não é? Vamos aguardar a instalação então do produto e eu já volto. Em pouco tempo então a gente já tem instalado aqui o VMM. Eu tenho aqui a opção agora de verificar os últimos updates e abrir o console enquanto fecha. Eu vou desmarcar aqui que ele só vai abrir a página da web. Clico em Close. E ele vai abrir aqui para a gente o Virtual Machine Manager. A conexão é com o meu localhost mesmo, mas eu posso, como eu falei, instalar o console em várias outras máquinas para fazer o gerenciamento remoto. Vou aqui clicar em Connect. Usar as credenciais que eu estou usando agora mesmo, que é a do administrador. E é isso aí. Esse aqui é o Virtual Machine Manager. No próximo vídeo, então, nós vamos fazer a configuração, adicionar o host
do Hyper-V e começar a fazer as configurações para trabalhar com Cloud. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.